Boa noite, minhas irmãs. Eu queria contar um pouquinho hoje para vocês, né? Começar diferente hoje, contando alguns relatos de algumas irmãs que estão nessa situação de recasamento, se assim podemos dizer, né? E elas não conseguem aceitar que ela não é casada, que aquele homem não é marido dela, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma das irmãs que tem um bebezinho pequeno, né? E ela chegou a contestar em algumas conversas, dizendo que não aceitava isso, que todo mundo queria pregar uma coisa. E é uma das coisas que eu sempre falo: minha irmã, se você tem dúvida, vai diante do Senhor, não vai diante das pessoas, não. Sabe, porque assim você tem a fome. Acredito que tenha sido, né, um autor desconhecido que disse que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Então, o autor está ali do teu lado, que é o Espírito de Deus. Foi Jesus mesmo que disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, assim, ele disse que ele tinha que subir para a direita do Pai, para junto do Pai, porque o Espírito Santo precisava vir, ou seja, nós precisaríamos do Espírito Santo. E ele está aí contigo, então você não precisa da minha opinião, da opinião de outros líderes religiosos. Você pode ir diante de Deus com toda a sua dúvida e dizer: ó Senhor, alguns dizem isso, outros dizem aquilo, quero aqui saber a tua opinião, qual é a tua vontade, e buscar aquilo ali todos os dias até que o Senhor te responda, né? Porque uma coisa é certa, minha irmã, a Bíblia fala sobre divórcio, mas jamais sobre segundo casamento com esposa ou marido vivos. Somente a morte pode separar, somente uma pessoa viúva pode casar novamente. Isso a Bíblia afirma. Eu fiz outro dia uma pesquisa, né, em uma dessas inteligências artificiais, e aí eu fiz algumas perguntas em relação à Bíblia, ou seja, não é cristã, é uma inteligência artificial que fala sobre tudo que existe na internet. E eu pedi que ele resumisse para mim o que a Bíblia fala sobre o casamento. E ele deu uma resposta assim bem grande e ampla, né? E no final ele termina assim: segundo a Bíblia e as pessoas que seguem o cristianismo, eles acreditam que o casamento é indissolúvel e somente a morte separa, ou seja, não existe uma brecha para um segundo casamento se o marido ou a esposa estiverem vivos. Existe a questão do divórcio por conta da dureza dos corações e também, hoje principalmente, né, onde a gente sabe que existem muitos casos de agressão física e tudo mais, existe o divórcio para proteger a vida da mulher. Então não é que ela vai divorciar e casar com outra pessoa, que ela vai ser feliz e que essa pessoa vai ser legal com ela e que não vai ser igual ao outro, não. Ela continua casada com aquele homem, só que ela não precisa estar perto dele porque ele, né, faz com que ela corra perigo de vida. Então, assim, aí nesse caso o divórcio serve somente para separar, para que ela possa voltar, né, para o cuidado da família ou para ir para um lugar distante para que não tenha nenhum tipo de ameaça. Mas ela continua casada diante do Senhor e somente a morte pode separar. E um outro comentário, assim, que também tem sido frequente é sobre: então a pessoa casou errado, fez uma má escolha e agora Deus vai punir a pessoa para ela ficar sozinha o resto da vida. Na verdade não, minha irmã. Deus não está punindo, não. Na verdade são consequências das nossas escolhas, porque tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Então se a gente plantou um relacionamento rápido, né? Existem irmãs que com 6 meses elas conhecem uma pessoa e casam. Aí depois que casa ela vai ver os defeitos, aí a pessoa não quer assumir as responsabilidades de casa, né? Era sustentado pelo pai, pela mãe, e de repente tem que pagar todas as contas da casa. E aí ela olha e fala: não, é melhor voltar para casa da minha mãe, pegar meu dinheiro e viver para mim. Então assim, vocês não se conheciam, não existiu, né, uma pesquisa anterior no sentido de: Senhor, me dá aí, né, me dá revelação dessas coisas e me direciona, coloca pessoas no meu caminho para que me ajudem. Não, simplesmente achou que amava, estava no período da paixão, no emocional, foi lá, desesperou, casou rápido, né, e algumas pessoas, por serem cristãs, né, por frequentarem uma igreja, elas casam logo para não terem, né, que cair no pecado sexual. Só que elas escolhem um caminho ainda perigoso, tanto quanto esse, né, de ter relação antes do casamento, que é casar com uma pessoa que não tem a mesma fé, muitas vezes, ou que vai somente à igreja, mas não tem uma maturidade espiritual, um compromisso verdadeiro com Deus. Aí ela escolheu casar com essa pessoa dizendo que amava por conta de sentimento e de repente
ela descobre que essa pessoa, né, ela não quer ter uma comunhão com o Senhor. Essa pessoa não quer ter responsabilidades em casa, nem financeiras, porque é o que ela vivia antes, ela não precisava gastar nada, porque estava na casa dos pais, e de repente foi pela emoção, casou, porque achava que tinha que casar, porque não poderia ter relações do casamento, enfim. Então, assim, foi uma escolha sua, né, sem consultar o Senhor, e essa consequência que é, né, segundo a frase de algumas irmãs, então a gente vai ser condenada a viver sozinha para dar vida e infeliz? Na verdade, não, porque a felicidade não vem de ter um marido, né? Nem vem de ter um homem ao seu lado. A felicidade vem de quando a gente está com o Senhor e cumpre a palavra do Senhor. Pode parecer espiritual demais, muito religioso ou alguma coisa assim, mas a verdade é que se você tem seu casamento, tem seu marido e não tem Deus, não existe felicidade, né? Existe uma ilusão, uma dependência emocional muitas vezes, mas você só vai conseguir ter felicidade com o Senhor. Sem Ele não vai existir felicidade. Você vai viver correndo, né? Como se você estivesse tentando enxugar gelo. E aí, minha irmã, o que eu tenho para dizer nessas situações? Acalma teu coração, vai buscar no Senhor a vontade do Senhor e não a tua, não os teus desejos. Você já viu onde os teus desejos eles estão te levando para um caminho sempre perigoso, para um caminho que não é a vontade do Senhor. Então não toma decisões precipitadas, né? Uma irmã veio falar para mim assim, porque meu marido saiu de casa e agora ele quer ficar vindo em casa só para ter relação comigo. E aí eu disse a ele que se ele não se decidisse, que eu não ia ser amante dele não, e que eu não queria essa situação, que ele fosse logo embora. Então assim, são atitudes impensadas na hora da emoção, na hora do sentimento, porque realmente a mulher, ela é esposa, né? O marido sai de casa e quer viver nessa situação. Tá certo? Não tá. Mas a mulher também pode reagir dessa forma? Também não. Então precisa buscar sabedoria no Senhor, precisa ler um pouco mais sobre o assunto, ler mais a palavra, ter mais intimidade, participar das coisas, né, do corpo de Cristo, porque é o corpo que edifica o próprio corpo, ou seja, são as pessoas que têm o mesmo alvo, que é ser como Jesus, que estão ali buscando todos os dias. São essas pessoas juntas, né, que vão ajudando umas às outras, seja exortando, seja dando conselho. Enfim, você precisa estar inserida nesse corpo, né, participar dessa comunhão. E participando dessa comunhão, o Senhor vai se revelando também, você vai tendo ajuda nos dias maus, né? Nos dias que você não consegue ler a palavra, nos dias que você não consegue ler a Bíblia nem orar, tem alguém para orar contigo, para falar da palavra contigo. Então, assim, um vai fortalecendo o outro, né? Até porque o deserto, ele costuma ser muito solitário, porque a gente já percebeu que as pessoas ao nosso redor sempre vão olhar e dizer: mulher, tu é muito jovem, Deus quer te ver feliz, larga esse homem que é tão ruim assim, que tá te traindo, e casa com outro. Então assim, a gente vai ouvir muitos absurdos que já entraram na igreja há muito tempo, muitos absurdos que são opiniões de homens e não de Deus. E aí a gente às vezes acaba se isolando porque a gente sabe que não é o certo, mas você precisa pedir ao Senhor, precisa buscar pessoas que buscam ser como Jesus, que buscam realmente viver aquilo que a palavra diz, né? E não seus próprios desejos, e usar Deus como um amuleto, como o gênio da lâmpada, que vai lá na igreja, pede algumas coisas, e aí o Senhor tem que realizar, né? Ou então um amuleto para dizer assim, sou cristã, né? Um status de religião. Enfim, o que você precisa é chamar ele de Senhor e fazer o que ele manda, né? A gente já falou aqui sobre isso, quando o Senhor fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Aí é como alguém que constrói uma casa sobre areia, e aí quando vier os primeiros problemas, as dificuldades, essa casa vai cair, né? Então, minhas irmãs, eu queria muito pedir da parte do Senhor que Ele abra o entendimento de vocês, né? Para que vocês entendam que essa situação que vocês estão passando agora, ela tem um propósito maior, né? É como se vocês fossem lagartinhas. Eu sempre gosto dessa analogia da lagarta, do casulo e da borboleta. Porque pensa que vocês antes eram uma lagartinha e por misericórdia e graça de Deus, Ele tem te colocado num casulo para que você passe por esse processo do casulo, que é escuro, é apertado, é solitário, né? Muitas vezes é difícil, mas depois que aquilo ali se concretizar, depois que o processo acaba, você vai sair como uma borboleta, né? Então, a lagarta e a borboleta são a mesma pessoa, né? O mesmo animal, só que em fases diferentes. E você estava em uma fase, está passando por um processo,
E sua próxima fase vai ser muito diferente da que você vivia. Você vai compreender mais do Senhor, você vai conhecer do Senhor, você vai agradecer por todas essas coisas, inclusive pelo sofrimento. Muitas vezes até parece loucura falar isso, mas você vai agradecer pelo que você passou justamente por conta daquelas coisas que Deus fez contigo naquele período e de como você sai diferente do deserto. Perceba que a lagarta e a borboleta são bem diferentes, né? A lagarta, ela não tem a liberdade que a borboleta tem de ir para qualquer lugar, de voar, de ser admirada por todos. Porque uma lagarta é feinha, mas uma borboleta é muito bonita, todo mundo acha lindo, todo mundo quer ver, né? Então, eu gosto dessa analogia justamente porque é muito parecida com o deserto. Você consegue respirar fundo e sentir que você está viva depois, sabe? Sentir que valeu a pena, que você é livre e que você antes era livre também, mas você, na verdade, achava que era, mas você vivia numa prisão em você mesma. Pelo menos eu, quando olho para trás, né, eu vejo uma nuvem de cinza, assim, como se eu tivesse presa emocionalmente, e eu achava aquilo maravilhoso, viu? A vocês hoje que estão no início do deserto que falam, não, mas minha vida era maravilhosa. Depois do deserto, vocês vão olhar para trás e falar, ô Senhor, obrigada por ter me tirado daquele lugar. Sabe, minhas irmãs, porque o Senhor, Ele faz tudo perfeito e todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E vamos pedir ao Senhor, né, que abra o entendimento, que socorra vocês nas necessidades, que ajude, né, a todos nós a continuarem trilhando esse caminho, porque é difícil, né, a gente não exige ninguém espiritualzão demais, todo mundo tá aqui buscando, vivendo nesse mundo cheio de loucura, cheio de opiniões que não tem nada a ver com a vontade de Deus e que muitas vezes entra na nossa casa sem a gente perceber, mas a gente vai continuar assim, firmes, lutando, né, buscando do Senhor, procurando força no Senhor para as situações, para muitas coisas que acontecem no dia a dia de todo mundo, né? E pedir ao Senhor que não somente restaure o casamento, né? Algumas irmãs falam, por favor, peço oração para que Deus restaure o meu casamento. Minha irmã, Deus quer restaurar você, né? Não é o seu casamento agora não, porque se desesperadamente você quer que seu casamento seja restaurado, é porque você ainda não foi restaurado. E o Senhor, Ele quer fazer primeiro em você. Então, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para essas coisas, né? Para que a gente possa ir além mesmo, de verdade. Pai, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais uma noite. Muito obrigada pela Tua palavra, porque ela é a verdade. A palavra é viva, ela nos molda, Senhor. É dela que precisamos. O Senhor sabe, Senhor, que nós entendemos sim que o Senhor mesmo escolheu alguns para mestres, pastores, apóstolos. Nós cremos sim nessas coisas porque é a Tua palavra que diz. Mas nós também sabemos que se levantariam muitos falsos profetas no final dos tempos, Senhor. E já estamos vivendo os tempos do fim. Então nós queremos Te pedir, Senhor, que afaste das minhas irmãs tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que somente o Teu Espírito Santo possa estar falando a mente e o coração de todas nós, Pai. Ó Senhor, capacita-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que a gente faça no Teu tempo. Muitas vezes a gente quer acelerar o tempo das coisas, Senhor, mas nós precisamos aprender a confiar e descansar no Teu tempo. Que as minhas irmãs não queiram desesperadamente, Senhor, que o marido volte para casa, que elas possam entender de Ti, Senhor, que o Senhor deseja é transformar a vida delas, porque tudo isso vai cooperar para a eternidade, que é algo que realmente a gente tem que pensar, porque somente isso vale a pena. Porque tudo que a gente fizer nesse mundo, se não tiver valor para a eternidade, é inútil. E muitas vezes não nos damos conta disso, porque nós vivemos nesse mundo. Nós vivemos o sistema desse mundo, todas as coisas que fazemos todos os dias têm a ver com as coisas daqui, mas que o Senhor possa nos livrar, Senhor, nos livrar de nos acomodarmos, Senhor, às coisas daqui, que a gente possa focar os nossos olhos nas coisas que são eternas, Pai, porque nós estamos aqui só de passagem, Senhor, que possamos de verdade ser como vasos de barro, Senhor, nas Tuas mãos, porque tudo o que temos, Senhor, tudo que somos e o que vamos ser, Senhor, vem de Ti. Por favor, nos capacita, Senhor, para viver a Tua vontade. Ajuda as minhas irmãs que estão nesses momentos mais difíceis das primeiras fases do deserto, que elas possam sim ter experiências contigo, Senhor, e não mais ouvir falar de Ti, mas que elas possam se relacionar com o próprio Deus, com o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, que a gente não viva um cristianismo raso, Senhor, a religiosidade apenas, onde as pessoas só buscam as coisas de Deus e não buscam a Deus.
Senhor, nos livra disso em nome de Jesus. Nos ensina a te buscar, nos ensina a te querer, a te amar cada dia mais, porque não existe, Senhor, felicidade fora de ti. Nos capacita, Senhor, nos socorre, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. E em nome de Jesus, vai de encontro às minhas irmãs agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, acalmando os corações, trazendo paz, Senhor, dando uma noite de sono restauradora, Senhor. Que elas possam aprender a confiar e descansar no Teu tempo, Senhor, em tudo que o Senhor faz. Eu sei, Senhor, que muitas vezes, humanamente falando, é muito difícil porque são muitas humilhações, tem o desprezo, Senhor, tem a solidão, mas que em meio a essas coisas nós possamos te encontrar, Senhor. Te encontrar com um Pai que cuida, que se faz sempre presente, que não nos deixa só, que não nos trai, não nos abandona. Pai, em nome de Jesus, aqueça os nossos corações, Senhor, com essa verdade. Cuida, Senhor, do nosso interior, tá? Traz paz, a Tua paz, a nossa mente, ao nosso coração, para que possamos, Senhor, dar frutos que glorifiquem o Teu nome em meio a todas essas coisas. Pai, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.